Muito bom. Arrasou, pô, Valeu. bom demais. Obrigado. Bom demais ficar contigo, que delícia, bicho. Pô, eu Cara. que falo. Eu que falo, que prazer. Tocar essas músicas do João com o cara aqui. Pelo amor de Deus. Gente, eu tô aqui com o Nicolas Krasik. Nicolas Krasik. Essa fera do violino, bicho. Esse cara que toca com esse swing todo, né? E é um cara que adotou o Brasil como a sua pátria musical, né? Realmente foi uma coisa que aconteceu uns 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, de descobrir a música brasileira e mudar totalmente o meu destino, né? Meu caminho. O rumo da tua vida, da tua música. Muito. Daquelas decisões, daquelas mudanças que se você não tomar, você é outra pessoa. Aí você tomou, vai para um caminho que você não podia imaginar. São várias coisinhas que acontecem assim na vida. E essa foi, eu acho que a mais radical de todas, essa decisão de vir para cá, né? 20 e poucos anos atrás eu descobri a música brasileira com o João Bosco em particular, né? Eu tocava com um guitarrista de jazz e a gente acompanhava não, a gente tinha um trio com uma cantora italiana de jazz e a gente incluía umas músicas do João. E eu fiquei muito intrigado, interessado pelas levadas de violão que eu escutava e eu escutava ele cantando, tocando. Não dava para acreditar que era uma pessoa só fazendo isso ao mesmo tempo, fazendo isso assim, é incrível, né? Em uma independência e tal. Eu comecei a brincar de aprender a tocar um pouquinho de violão, escutando ele. Daí eu comecei a falar um pouquinho de português, de fonética, né? Falar não, cantar algumas coisas do João Bosco, outras coisas de samba também que eu descobri na época e fiquei apaixonado, né? Então eu era músico de jazz e comecei a escutar mais música brasileira do que jazz, do que qualquer outra coisa na realidade. Então, na verdade, assim, a gente até tá fazendo a música do João Bosco aqui nesse programa, muito porque a gente tem esse link entre nós, né? Porque eu toquei com o João Bosco 12 anos da minha vida, fui diretor musical, arranjador e sou muito amigo do João, adoro o João, acho que o João foi um cara... É um cara super importante na minha vida, na minha formação, fez parte de vários momentos importantes da minha carreira e eu agradeço muito também o João foi um cara que estendeu a mão, assim, que acreditou no meu trabalho também, como arranjador. Eu lembro que eu tinha chegado dos Estados Unidos de começar, quando eu fui estudar arranjo e escrever para orquestra, então, e o João estava gravando o disco Malabaristas, do Sinal Vermelho, e aí eu já tocava com ele, mas eu ainda não tinha feito o trabalho de ser o arranjador. E ele me convidou para escrever todos os arranjos do disco, para coproduzir o disco com ele e com o Chico Bosco, filho dele. Lindo, né? Um disco lindo, né? Um disco maravilhoso. O disco do João Bosco não é lindo? Então a gente tem esse link, porque na verdade eu toquei com o João há muito tempo, o João faz parte da minha vida e o João foi um cara decisivo na tua vida, né? Completamente, E, você descobriu a música brasileira um pouco através da música do João Bosco. Foram duas coisas paralelas mesmo. Mas quando você me convidou, realmente pensei, o que a gente vai tocar? E a gente tem isso realmente em comum. Eu estava te contando, antes da gente começar a gravar mesmo, né? A registrar esse encontro, eu estava te contando que com certeza em muitas coisas que eu vi na época, você já estava tocando com ele, eu ainda não sabia quem eram os músicos que tocavam com ele e tal. Então eu falei, bom, gente, vamos tocar essas músicas que a gente tem em comum, né? E o João, eu conheci ele num festival na França antes de vir para cá, e eu contei a minha história, né? O carinho que eu tinha, a paixão que eu tinha pela música brasileira, a música dele, que eu tinha a intenção de ficar um tempinho no Brasil para pesquisar, nem para ficar, nem para criar raízes, trabalhar. Eu queria mesmo pesquisar, aprender, conhecer de mais perto esse mundo musical, esse país também. E eu contei isso para ele e foi muito generoso da parte dele, assim, ele diretamente me ofereceu de me dar umas dicas, de eu ligar para ele quando chegasse no Brasil, para tomar um café, conversar sobre os meus projetos, onde eu podia ir para escutar música brasileira.
ele deixou o telefone dele, né? Eu achei incrível. Bacana, né? O João é muito generoso. Essa abertura, assim, não é fácil um artista dar o contato pessoal para uma pessoa que ele não conhece. Aí eu não tive a coragem de ligar para ele quando eu cheguei, mas eu fui atrás, eu fui num show, fui falar com ele depois do show, aí ele lembrou, depois eu conheci o Chico, Francisco, né, o filho dele. Aí compartilhei uma ideia com o Chico, dizendo que eu ia gravar meu primeiro disco e que meu sonho era chamar o João Bosco para tocar violão numa música dele. Não queria nem convidar ele para cantar no disco instrumental, porque eu queria manter o instrumental mesmo e usar ele como instrumentista, inclusive com a voz, né? E aí o Chico falou, quem sabe, vou falar com ele. Aí ele adiantou o papo e eu fui assistir um outro show dele no Rival e o Chico falou, vai falar com meu pai depois, eu acho que vai rolar. E aí eu fui, ele me reconheceu, me fez um sinal, falei, beleza, vamos gravar de longe, nem falei com ele, ele falou, sim, vamos gravar. E aí foi incrível, ele foi lá no estúdio, gravou lindamente, criou uma introdução na hora, tá? O dia seguinte tocou meu celular, João Bosco ligando para mim, ele falou, Nicolás, adorei, se precisar gravar alguma coisa, se eu errei alguma coisa, me ligue, sabe? Enfim, eu fiquei assim, encantado com a pessoa além do artista, que é maravilhoso quando você encontra a pessoa e não se decepciona, pelo contrário, né? O que aconteceu mais tarde na minha vida foi a mesma coisa com o Gil também, de me aproximar de um artista de um nível incrível e descobrir que a pessoa também é incrível. Enfim, o João ele foi responsável então por despertar essa vontade de tocar música brasileira, de aprender a tocar violão e muitas coisas musicais, né? Mas em paralelo eu descobri a festa brasileira em Paris. Me levaram para um... O brasileiro sempre gosta de uma festa. Né? Claro, graças a Deus. Temos isso, né? Aí eu fui convidado para assistir um show no bar que tinha lá em Paris, onde tinha música ao vivo, demonstração de capoeira, dançarinas, todo mundo dançava, virava boate depois e tal. E aí eu comecei a frequentar o lugar, levava meu violino, eu dava canja, ficava ligado observava as pessoas dançando, comecei a aprender a dançar. Na época era a febre da lambada. Que loucura. Você viu que serviu pra alguma coisa, serviu. Eu não gostava muito da música, mas eu achava... O ritmo é sensacional, é muito swingado. Eu até gostava da música, estou dizendo isso, na verdade eu gostava. Não vou negar, gostava. Eu gostava de dançar, gostava de ouvir. Então eu escutei de tudo, né? Para você ver, da lambada, o João Bosco, passando pelo Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, a todas as fontes possíveis, né? Para me trazer para cá. E aí eu aprendi a dançar, entrei numa escola de capoeira, joguei capoeira há 5 anos, e tudo isso fez com que eu aprendi a falar português também, aos poucos. Tocar uma percussão, né? Tocar percussão, eu tocava berimbau, tocava pandeiro, do meu jeito, né? Do jeito capoeira, né? Não era pandeiro de samba. Não é. Isso eu aprendi depois. E aí um dia eu falei, gente, já faz 8 anos que eu tô nesse dilema, assim, minha vida profissional é tocar jazz e a minha vida pessoal, meu lazer é escutar música brasileira, sair para dançar música brasileira, namorei uma brasileira na época. Eu falei, gente, eu preciso conhecer esse país, né? Eu preciso saber se é tudo isso mesmo, se é tão legal assim. E confesso que a surpresa foi muito agradável, assim, foi muito além do que eu imaginava em relação a descobrir outras músicas, né, também, descobri o choro, que eu conhecia muito pouco, o samba de raiz, forró, fui descobrindo forró e me apaixonei pelo forró, que tem tudo a ver com violino, né, a semelhança do violino com a rabeca, o violino parecido com o acordeão também em alguns aspectos, e aí... Muito bacana. Foi. Agora conta um pouco da sua formação, porque lá atrás você começou a estudar violino, música erudita. Você seguiu essa coisa da música clássica, do conservatório, fez tudo? Na minha família todo mundo tocava. A minha irmã mais velha tocava cello, a minha mãe tocava piano, meu pai tocava violão. E era um caminho normal assim a gente ir para a escola de música. Então quando eu tive 5 anos, minha mãe
me levou para a escola de música. Primeiro me perguntou que instrumento eu queria tocar, escolhi o violino. E aí eu fui para a escola de música, para o conservatório. Estudei 14 anos no conservatório, até me formar. E nos últimos anos que eu estudava no conservatório, eu me interessei pelo jazz. Porque eu gostava de pop, de rock, de solos de guitarra, escutava, sei lá, Dire Straits, eu tirava os solos de guitarra e tocava no violino. Eu frequentava uns lugares onde as pessoas tocavam esse tipo de música, improvisavam, eu achava incrível. E um músico na época, eu perguntei para ele o que eu poderia fazer com o violino para ir para esse caminho, né, de rock, de pop. Ele falou: estude jazz, que você, depois disso, entre o clássico e o jazz, você vai poder brincar com o que você quiser. Você vai saber de harmonia, vai saber improvisar, vai aprender outras levadas, né, outros acentos. E aí foi o que eu fiz. Na época eu descobri o Didier Lockwood, que é um grande violinista francês, né, da linha do Jean-Luc Ponty, um pouquinho mais novo, mas assim... Mesmo... Ele já esteve aqui no Brasil tocando. O Ponty também, né? Também. O Ponty tocou aqui. Grappelli também tocou aqui. Mas aí eu não... Gravou com Baden. É verdade, fez um disco com Baden. E aí eu vi esse Didier Lockwood na época, eu tinha uns 16, 17 anos, e eu vi um show de jazz rock. Então foi ali que eu percebi que tinha alguma coisa para fazer mesmo, né? O cara tocava com violino elétrico, com banda realmente de jazz rock, com guitarra elétrica, teclado, baixo, bateria, e ele quebrando tudo, assim, tocando demais. Falei, bom, eu acho que nessa direção que eu vou. Aí eu estudei jazz, acabei não indo pro caminho do rock. Fiquei no jazz, que eu descobri um outro mundo, né? Cada vez que você abre uma porta... Uma caixinha, né? Vem um monte de coisa. E o jazz, nossa, foi uma coisa... Fiquei louco uns 2 anos estudando, estudando os solos de todo mundo, tirando solos do Coltrane, do Michael Brecker, sei lá, de todo mundo. No início só violino, depois comecei a abrir para guitarra, para trompete, para... procurar outros fraseados também, menos clichês das coisas que são mais óbvias da gente tocar no nosso instrumento. Então é bom escutar o instrumento dos outros. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Super importante. Isso aí é uma coisa bacana de você ter falado, porque eu acho que isso aí já entra até para uma outra seara, de deixar assim, um caminho a seguir para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque às vezes o cara que é guitarrista, ele fica ouvindo os guitarristas, o pianista fica ouvindo os pianistas. Na verdade é bacana você ouvir, transcrever outros caras. Com certeza. Porque isso vai te mostrar caminhos diferentes no seu instrumento, caminhos que não são os caminhos que normalmente são trilhados, né? Aí você começa a estudar linhas de saxofone no... Exatamente, porque quando você estuda os estilos de violinistas, todos você vai encontrar umas coisas em comum, né? Pela facilidade também do instrumento, né? O que é mais fácil tocar no instrumento? Mais fácil, mas que vai soar melhor, enfim, tem vários caminhos que acabam sendo repetidos. Cada um com o seu estilo. Claro. O Didier Lockwood é muito diferente do Ponty, que é muito diferente do Grappelli. Mas tem várias frases que são incomuns, ou parte do vocabulário é mais ou menos o mesmo, né? Exatamente. Aí quando você começa a escutar outros instrumentos, abre portas, não tem jeito, né? E é bom encontrar uns instrumentos que sejam compatíveis. Eu me inspirei muito numa época pelo trompete. Hoje em dia, na música brasileira, eu me inspiro muito no acordeon e no bandolim. Tanto que eu gosto de pegar meu instrumento e tocar assim, para estudar uma harmonia, ver uns caminhos de improviso. Eu fico assim porque eu perco a coisa também. Quando você toca assim com arco, parece que já tem um piloto automático te levando a tocar certas coisas. Aí você toca assim, já é um outro instrumento. Outra coisa. Tenta colocar seu violão assim, pegar um arco. Não vai dar. Não vai dar. De arco vai ser difícil. Mas posso tocar. Na verdade... E as ideias são outras. Mas no caso é mais porque o som é outro. Já um som de pizzicato vai me levar até para compor. Pega o violino assim, começa a tocar uma harmonia, fica assoviando uma melodia, enfim. Tirar o violino do seu
caminho certo, né, ajuda bastante para o improviso também. Nicolás, bom demais ter você aqui, cara. Foi um barato esse papo. Acho que a gente, assim, fechando o ciclo, a gente pode voltar lá no João Bosco e tocar uma música do João. Para fechar, né? Porque... Vambora. A música mais assim, que sempre mais me tocou do João Bosco é esse Corsário. Corsário. Vamos fazer o Corsário. Uma que eu aprendi um pouquinho a tocar no violão, daquela, né? Bacana. Tem um lance do arpejo, né? Vamos fazer? Vamos fazer. Então vamos lá.
música linda. Obrigado, cara. Que honra tocar essa música com você. Muito obrigado. Aqui, cara.